quebrado. O menino quebrou o vaso. Porque esta frase não está na voz passiva. É o que nós vamos descobrir hoje. Eu sou a professora Simara e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal de Dicas 1000 com a Fio. Dessa vez eu trouxe conteúdo de voz ativa que faz parte da trilogia de vozes verbais. Vocês querem saber mais como é que funciona a voz ativa? Então, vem comigo! Agora vamos para o cardápio das vozes verbais. São 3 sabores. O primeiro sabor, a voz ativa, conteúdo deste vídeo, que vocês vão ver com detalhe como é que funciona, dúvidas, curiosidades. E os próximos sabores serão a voz passiva, que dividida aí temos a voz analítica e a voz sintética. Por último, a voz reflexiva. Essas vozes serão divididas em 3 vídeos, ou seja, faremos uma trilogia para acompanhar detalhadamente e degustar com calma cada voz verbal dessa. Por hoje, vamos começar com uma voz ativa. Então, começando a compreensão sobre o que é a voz ativa, o primeiro exemplo aí é o que está na abertura do vídeo. A frase é: o menino quebrou o vaso. Para a compreensão, antes de tudo, precisamos saber que a voz ativa tem um sujeito que pratica a ação. Ele é responsável pela ação que o verbo pede. Então, ele é um sujeito ativo, agente, aquele que age. Considerando essa perspectiva de sujeito ativo, responsável pela ação do verbo, vamos observar essa frase e identificar por que ela está na voz ativa. Primeiramente, uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos: quando vocês olharem para uma frase, a primeira coisa que vocês procuram é o verbo. Através do verbo, vocês questionam o sujeito. E se tem um objeto, vocês também vão questionar e vão encontrar o objeto. Então, vamos fazer a pergunta clássica: qual é o verbo dessa frase? Quebrou. Então, como é que vamos saber quem é o sujeito? Quem quebrou? Aí temos o sujeito ativo, o menino. Mas o menino quebrou. Quebrou o quê? Qual é o objeto? Qual é o complemento para esse verbo? Porque ele pede informação. Ele não consegue preencher o seu próprio sentido sozinho. Ele precisa de mais detalhe. Nesse sentido, o detalhe é o complemento, é o objeto. Então eu pergunto: quebrou o quê? Nessa frase, o vaso. Esse verbo, então, temos como o quê? Um verbo transitivo direto, porque entre o verbo quebrou e o seu complemento, o objeto direto, o vaso, não temos uma preposição entre eles. Ele é diretamente ligado ao complemento. Então, é um verbo transitivo direto, certo? Passou aí, essa frase está na voz ativa. Vamos para as próximas. Segundo exemplo de frase, para considerarmos se está na voz ativa ou não, é: ele confia nela. Lembrando, o sujeito é quem pratica a ação do verbo. Então, vamos olhar para a frase e questionar: cadê o verbo? Confia. Pergunta para esse verbo: quem é o seu sujeito? Quem confia? Nesse sentido aí, ele confia. Mas é um verbo que pede complemento, porque quem confia, confia em algo ou em alguém. Nós temos aí a pergunta para o verbo: confia em quem? Nela. Quando vocês estão vendo a presença da preposição confiar em quem, nós já temos aí a identificação de um verbo transitivo indireto, porque o seu verbo está ligado indiretamente ao complemento por meio de uma preposição. Então, tem aí uma preposição no meio do caminho, fazendo uma ligação indireta entre o verbo e o complemento, certo? Então, nela é o objeto indireto. Esse segundo exemplo mostra que a frase está na voz ativa, porque temos um sujeito que age, ele é ativo. Vamos para mais uma frase para observarmos se está na voz ativa. Temos aí: ele deu flores para ela. Primeira coisa que vocês devem fazer é procura o verbo. Quem é o verbo dessa frase? Ou qual é o verbo? Deu. Aí você questiona. Claro, deu. Quem deu? Nesse sentido aí, o sujeito é ele. Ele deu. Mas deu o quê? Deu flores.
Objeto direto, porque não temos uma preposição entre o verbo e o complemento. Deu flores. Mas temos mais informações nessa frase. Ele deu flores para quem? Para ela. Esse para quem tem uma preposição para, então é um objeto indireto. Esse é um exemplo de verbo transitivo direto e indireto. Ou, como podemos ouvir, um bitransitivo, porque tem duas transitividades. Aí sim também podemos perceber que esse verbo dar é um verbo de ação. Então, essa frase está na voz ativa, porque o sujeito pratica a ação. É um sujeito agente. Chegamos nela, finalizando aí a observação das frases com verbo transitivo e intransitivo. Temos aí a criança nasceu. Procura na frase qual é o verbo nasceu. Questiona para esse verbo quem é o seu sujeito, quem praticou a ação de nascer. A criança. Então, sujeito a criança. Mas esse verbo não pede complemento. Ele, por si só, já passa toda a informação necessária. Então, não tem complemento, não tem objeto. Ele é um verbo intransitivo. Após todos esses exemplos, conseguimos compreender quais são os tipos verbais que conseguem estar na voz ativa, porque o seu verbo tem a ideia de ação. Então, o sujeito consegue ser ativo. Sujeito ativo com verbo de ação é uma voz ativa. Os exemplos foram relacionados aos verbos transitivo direto, verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto, o famoso bitransitivo, e o último foi o verbo intransitivo. Mas existe caso em que o verbo não consegue ter a ideia de ação, de praticar algo, que é o verbo copulativo ou comumente conhecido como verbo de ligação. Nesse sentido, precisamos compreender que ele não passa a ideia de ação, então o sujeito não é ativo, porque não faz a ação que o verbo pede. Vamos analisar uma frase para compreender melhor essa classificação. Esse aí é o de verbo de ligação. Então, eu trouxe aí para analisar a frase da abertura do vídeo, que está na voz ativa ou não. Qual é a frase? O vaso está quebrado. Observe essa frase. Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês olham para essa frase? A primeira coisa antes de qualquer coisa nessa vida é olhar o verbo. Cadê o verbo? Quem é o verbo dessa frase? Está. Esse verbo está é um verbo de ligação. Todo verbo de ligação liga uma característica que é chamada de predicativo do sujeito ao seu sujeito. Então, ele faz essa ligação. Esse predicativo de sujeito não é um objeto. Então, se ele é um verbo de ligação, ele não tem objeto, ele tem predicativo do sujeito, ok? Qual é a questão problemática aí? Quando vocês vão passar para a voz passiva, porque toda voz passiva tem uma voz ativa, quando vocês passam para a voz ativa, o objeto vira sujeito. Mas, dentro dessa frase, o verbo de ligação, ele não tem objeto. Mais uma prova de que essa frase não está na voz ativa. Porque se ela não tem objeto, vocês não conseguem ir para a voz passiva. E, principalmente, ela não está na voz ativa. Porque na voz ativa, o sujeito é o agente, ele é o responsável pela ação do verbo. O verbo estar não indica ação, indica estado. Por isso que ele funciona apenas como um verbo de conexão, de ligação. Ele liga o estado de uma coisa ao seu sujeito. Nesse sentido, já prova que verbo de ligação não tem como funcionar com voz ativa e muito menos com uma voz passiva, certo? Não é possível verbo de ligação na voz ativa. Então, será que vocês entenderam direitinho a voz ativa? Agora é a sua vez. Vamos lá. Qual é a frase ou quais são as frases que está ou estão na voz ativa? Eu coloquei 3 frases para vocês identificarem e colocarem as respostas no comentário. Vamos testar o conhecimento na prática. Primeira frase. O aluno tinha estudado todos os assuntos. Observem sempre, a dica é
à procura do verbo. Cadê o verbo? Ou, no caso, podemos observar em algumas situações uma locução verbal. Largando dicas. A segunda frase. A cidade permanece isolada pela chuva. A terceira frase. Por causa do atraso, trovejaram reclamações. Então, vocês agora vão tentar responder essa questão e me dizer o quanto já sabem sobre esse assunto. É isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês compreenderem o uso dos verbos e da voz ativa. Para resumir toda essa informação, é preciso entender que um verbo na voz ativa significa que tem a ideia de ação. Ele é um ativo e para ser um ativo ele precisa de um sujeito que haja sobre ele. É o sujeito agente. A combinação seria sujeito agente mais um verbo de ação. Tendo assim, os verbos que são relacionados à voz ativa são verbo transitivo direto, transitivo indireto, verbo bitransitivo e verbo intransitivo. Fora da regra, nós temos aí o verbo de ligação, que não tem a ideia de ação. Ele faz apenas uma conexão entre uma característica, um atributo, ao seu sujeito. Certo? Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!